Olá pessoal, estamos aqui para a sessão 6 da Guanilha Boreal, pureza de selaeno. Vamos respirar profundamente por 3 vezes. Olá, estamos de volta com a pureza de Selaeno. Charlie me lembra de dizer a vocês um Feliz Natal. É um Feliz Natal atrasado. Ele falou que eu deveria ter dito ontem, na sessão do dia 25 de dezembro, e na sessão do dia 24 de dezembro ter desejado a vocês uma ótima ceia de Natal. Mas eu estou fazendo isso, mesmo que atrasadamente, nesta sessão que neste momento iniciamos. Espero que vocês tenham tido essa época dos festivais natalinos, desses festivais de final de ano, que tenham sido realmente muito reflexivos de tudo que estamos explorando desde o dia 21 desse mês. Eu quero ter certeza de que vocês estão seguindo tudo que está sendo passado para vocês em primeiro momento energeticamente, e obviamente essa energia acaba se tornando o conhecimento passado, as palavras passadas, mas desde a sessão 2 nós estamos falando sobre grades de energia, sobre uma que é criada em cima da outra. E na sessão de ontem falamos sobre a configuração da roda de Sansara, com esses 3 grupos, cada um com 6 circunferências ou orlas, e só nomeamos os nomes das 6 primeiras orlas, ou das orlas ou circunferências do primeiro grupo, que é o que nós chamamos de hierarquia de fragilidades da humanidade. É muita informação. Agora vocês entendem porque eu incentivei em algum ponto que vocês não assistissem tudo isso num único dia, como era até originalmente o propósito quando esse evento foi criado. Mas para ajudar a assentar as informações, particularmente da última sessão, a Yara mostrará agora, ela redesenhou. Eu pedi para ela redesenhar numa folha separada, pois aí a tela do celular conseguirá pegar melhor a tela da nossa gravação, que ela redesenhasse a hierarquia de fragilidades, que é, na verdade, o primeiro grupo de 6 circunferências de energia que fazem parte dos outros 2 grupos, cada um com 6 orlas, o que forma o total do que chamamos da roda de Sansara. Vocês verão a primeira, lembrando que se entre ontem e hoje você não fez a sua própria hierarquia de fragilidades pessoal, eu incentivo que você assim a faça antes do final desse ano, pois depois, mais tardiamente, numa sessão posterior desse evento, falaremos de algo que seria um tipo de hierarquia da nova energia, mas lembre-se que eu falei ontem de que não existirá mais hierarquias, então usaremos um outro nome para aludirmos a uma ideia de uma certa organização de energias, mas que não é consciente, que é apenas uma interação natural e fluida das mesmas. Então a Yara mostrará agora a hierarquia de fragilidades que nós falamos na sessão anterior. Na verdade, o primeiro grupo de 6 circunferências ou orlas. A humanidade está no centro e as outras circunferências que enclausuram a humanidade. Volto a repetir, vocês não precisam saber
devidamente ou apropriadamente ou necessariamente o nome das outras 12 orlas que formam os outros dois grupos, que junto com este grupo formam o que nós chamamos da grade, assim denominada como roda de Sansara. Não precisarão saber dos outros, só precisam saber do que irá ser desmontado ou desaparecerá normalmente. Este é o que gera aquela grade de energia que está sendo soterrada pela nova grade, por assim dizer. O nome das outras 12 orlas ou circunferências, elas só existem em razão dessas 6 primeiras e não o contrário. Então nem vamos perder o tempo em ensiná-los sobre um sistema que está completamente de retirada do planeta, por assim dizer. E aí, quando essas 6 primeiras circunferências, ou grupo de 6 circunferências, quando visualizada junto com os outros 2 grupos, ela fica da seguinte maneira. A Yara irá mostrar agora. Este seria então um desenho da roda de Sansara. A roda de Sansara é como um funil. Se você descolar mentalmente, imaginativamente, o funil menor, você manter ele, imagine que você está vendo ele deitado, e aí ele sobe, e aí tem o funil maior, que é o segundo funil, e aí ele sobe e tem o terceiro funil. Então é um funil que desce sobre o planeta, e esse é o push energético. Esses três níveis do funil, cada um com 6 circundantes circunferências, formam a roda de Sansara, o sistema 666. Muito bem, mas ontem eu falei que a nova grade de energia, que foi teiada em todos os níveis dos céus da Terra ou dos planos espirituais da Terra, é o sistema 888. E eu disse que ele é chamado de sistema 888, pois ele traz numericamente a energia de 3 oitos. Mas imaginativamente, conceitualmente e até realmente, se formos olhar de um ponto de vista avantajado, como ficou moldado a reunião de todas as orbes espirituais da Terra, realmente parecem 3 oitos entrecruzados, 3 oitos mesclados em camadas. Então nós vamos mostrar agora uma conceituação do número 8, se ele fosse cruzado 3 vezes, e não é apenas uma conceituação artística. Como acabei de dizer, e voltarei a repetir, de um ponto de vista avantajado em um certo local energético no mundo espiritual, se você olhar para a nova configuração, que é a reunião de todas as orbes que envolvem o planeta Terra passarão a ter deste ponto em diante, realmente parece 3 oitos que foram cruzados em certos pontos. Então é muito interessante isso. De qualquer maneira que você olhe para esse sistema 888, ele emula, assemelha-se ao número 8. Mas agora nós mostraremos a nova grade de energia do planeta e cada coisa que a forma, que acaba fazendo parte dela, formando esse desenho maior de 3 oitos cruzados. A Yara mostrará a primeira coda ou teia. Lembra que eu falei das aranhas, figurativamente? As energias trabalhando para preparar a grade que receberia a graça. Então, nós temos os 3 oitos cruzados aqui. Estamos destacando apenas uma das codas ou teias que o formam, que é a parte em verde. Pode ler para nós qual é essa parte verde, Yara? Grande portal, as Pleiades. Isso. Mostre para eles. Então, as Pleiades, que estão figurando, trazendo os nomes dos corpos celestes que as formam, elas são um portal. É através desse portal que todas as outras partes desses 3 oitos cruzados se formarão. É a partir das Pleiades,
que veio as energias para formarem as outras codas ou teias que todas juntas formam o sistema 888. Tem alguns outros nomes aqui, que são as partes inferiores, pelo menos se falarmos verticalmente de cima para baixo, que eu falarei quando chegarmos no próximo desenho. Pode mostrar o destaque agora, Yara, da outra coda ou teia formando o sistema 888. Muito bem, agora é destacado uma outra coda ou teia, que é o Mahatma. Lembra? Comentei sobre o Mahatma. O Mahatma agora fará, ou a sua energia fará permanentemente parte do sistema de energia Terra. Muito bem, podemos ir para o próximo. A graça, a contraparte positiva do Mahatma, é a terceira coda ou teia que forma o sistema de energia 888. E aqui, se vocês olharem, pode ler para eles, Yara. Aqui em cima estará escrito bondade. Lembra que eu disse que a graça ela traz a bondade, sutileza, bondade, sutileza e incandescência. E veja, já falaremos da coda ou teia na qual vocês agora estão dentro. Mostre para mim, Yara, para ver que eu não esqueci de mencionar nada, de acordo com o desenho. Não, mas a nova grade e a velha grade, como eu disse, está dentro da outra coda ou teia. Vire só para mim. Muito bem, essa é a coda ou teia 3. E vocês não precisam se preocupar em desenhar isso agora, pois esses desenhos da Yara serão fornecidos em um PDF. Estarão no mesmo link em que receberam o vídeo de hoje. Muito bem, agora nós temos a coda ou a teia 4, planeta Terra, como eu disse, com essa ambivalência, a nova grade e a velha grade. Mostre para mim o desenho, Yara, por favor. Muito bem, estamos certíssimos. Vou mostrar a coda ou teia 5. Agora vocês estão visualizando graficamente, fará sentido muitas das coisas que foram faladas na outra sessão. Os céus da Terra. Coda ou teia 5, uma outra parte dos 3 oitos entrecruzados. Então, os céus da Terra estarão agora em constante comunicação com o planeta físico, que é a grade ou teia anterior. Esta que está na ambivalência, dividida entre nova e velha grade. É interessante que a nova grade ela é tanto um pedaço seccionado dentro da grade anterior que nós mostramos, como os 3 oitos, todas essas estruturas de círculos, são a nova grade também ao mesmo tempo. É interessantíssimo. E o coda ou teia 6 são os céus, ou seja, os planos espirituais de todas as outras orbes de existência da criação. Pode mostrar o próximo, Yara. E agora vocês verão todos esses círculos, que é o que nós estamos chamando de coda ou teia em um único desenho. Abaixe um pouquinho mais. Distancie um pouquinho mais, por favor, Yara. Então essa é a nova grande configuração, na qual a Terra é apenas este círculo aqui, recebendo o suporte de todos estes círculos maiores ou de semitamanhos. Respire profundamente, vocês estão vendo o sistema que substitui a teia da roda de Sansara com os seus 18 níveis, com as suas 18 circunferências divididos em 3 níveis. Aquele vórtice bruto, incansável, imperdoável, violento que prendia os seres humanos neste planeta. Pode retirar o desenho, por favor, Yara Shamunadawa. Muito bem, agora eu acho que é importante a Yara fazer o papel de canalizar a energia de todos assistindo este material. Yara
você vai ser ajudada, você vai falar tanto da sua perspectiva, quanto, ao falar da sua perspectiva, estará também recebendo o que todos estão sentindo com esse material. Se você pudesse repassar para nós o que nós aprendemos até aqui. Hoje já estamos no dia 26, vocês já terão visto muitas notícias nos seus noticiários planetários sobre coisas acontecendo. Mesmo que não sejam coisas grandiosas, vocês, ao olhar determinado noticiário, simplesmente saberão que é por causa da Guanila. Então é bom a esta altura, nessa sexta sessão, assentarmos sobre o que discutimos, sobre o que conversamos, sobre o que falamos aqui, e nada melhor do que um dos espectadores, que é a Yara, para representando a todos nós, ou particularmente a todos vocês, coloque, talvez numa linguagem mais humana, o que é que nós estamos de fato contemplando aqui com esse evento do canal Amorlin Sage, que é a Guanila Boreal, que está espelhando tudo o que está acontecendo agora a nível de energia no planeta, com esse evento fenomenológico e celestial que começou nas primeiras horas do dia 21. Antes de você começar a falar, eu vou tomar uma coca do Charlie, algo... Charlie diz que não quer que fique no passado, fique na velha grade. Eu não sei se ela realmente acabará não desaparecendo da realidade dos que estão na nova grade, mas... Então é bom eu ter essa experiência e dar essa experiência para o Charlie, enquanto Shamuna Dawa fala a nós o que todos vocês internalizaram do entendimento. Então eu com a minha coca e vocês com a explicação de Yara. E Charlie está falando que não, esse não é um anúncio pago pela Coca-Cola. Ele falou para deixar claro isso. Ele está falando que não é algo patrocinado pela Coca. Ele está preocupado que vocês talvez achem que a Coca está pagando o canal Amorlin Sage para alguma coisa. É a síntese do que foi dito até agora e do que a gente está vendo, né, acontecer após o dia 21, é que a velha estrutura, né, a velha grade, ela vai ser totalmente absorvida e diluída pela nova grade, de uma forma, para quem está na nova grade, de uma forma sutil, né, e suave, e para quem está na velha grade, de uma forma pressionada e talvez dolorosa, porque ela vai ser totalmente dissolvida. O que me vem muito, a imagem que me vem é como uma cirurgia, quando é feita uma cirurgia e são feitos pontos internos que não são retirados, eles são absorvidos pelo organismo, né? É mais ou menos o que é a sensação que eu tenho do que vai acontecer com a grade antiga. Você tem certeza de que essa altura que eles estão assistindo é que ela ainda está falando, pessoal, de um ponto de que ela está no passado? Ainda ela não passou pela Guanila. Você tem certeza que essa altura, hoje no dia 26 de dezembro, já aconteceram algumas coisas e a grade não irá, ela já está sendo, nesse exato momento em que eles estão assistindo essa sexta sessão? Sim, é porque eu falo provavelmente porque é uma coisa que a gente vai ver aos poucos e não de uma vez só, né? Então é uma dissolução aos poucos, evolutiva, digamos assim, e não uma coisa, um evento único que vai acontecer, mas ao longo dos meses, ao longo do tempo, a partir do dia 21, isso começa a ser absorvido, né? Essa velha grade ela começa a ser absorvida e diluída pela nova grade. E a cada dia que passa, a gente vai ver cada dia mais eventos representando essa absorção e essa diluição. E isso é muito forte para mim, assim, isso vem muito fortemente para mim, que é o que vai acontecer e o que nós vamos passar ao longo desses
próximos meses aí até a Autana Celestial e provavelmente depois também da Autana Celestial, que é em março, né, de 2023. E essa nova grade, ela começa um movimento energético, né, diferente de tudo que a gente já viu, conheceu e aprendeu. E quem quiser permanecer nessa nova grade vai ter que se adaptar muito rápido, né? Num processo de flexibilidade, de aceitação e de presença muito, muito forte, para que não quebre juntamente com a antiga grade. Então, é um movimento mesmo de uma energia mais sutil e superior, mas que quem quiser permanecer nela vai ter que estar preparado para esses novos movimentos e essa nova estrutura que vem com força total. Eu acho que você quer comentar sobre outros pontos que você achou interessante até aqui? Você falou de uma maneira bem ampla, bem geral, mas alguns pontos mais específicos? Só para termos certeza de que está tudo bem afixado até este momento. Eu percebo também, de tudo que foi nos dito, né, uma grande quebra de muitos conceitos e paradigmas que toda a humanidade tem, e onde a estrutura mental, né, porque essa velha grade ela é muito vinculada com a estrutura mental. E essa estrutura mental é uma das primeiras que vai ser quebrada, né? Porque nessas dimensões mais sutis, com esse movimento energético mais sutil, a mente, que é muito apegada aos conceitos, às formas e por consequência a toda essa estrutura que foi criada, né, durante todos esses séculos aí na humanidade, não vai ter mais ao que a mente se apegar, né? E quando os humanos começarem a tentar se agarrar, né, nas laterais das paredes para que aquilo que eles acreditavam não caia, né, não seja desfeito, não vão existir essas paredes ao que se agarrar. E aí só resta, esotericamente falando, né, criar asas e voar ou flutuar, porque não tem aonde se agarrar. Não vai existir mais a estrutura mental que vai dar esse falso suporte que antigamente estruturava a velha grade e toda a humanidade. Você pode falar de um desses efeitos que você mesmo já está percebendo em você? Você estava até brincando com o Charlie ali sobre isso, que já é um prenúncio mesmo da saída da mente como a protagonista principal desse planeta por tanto tempo. Até para eu estar respondendo essas perguntas, eu já sinto uma dificuldade, porque a minha memória, que é digamos, um suporte, né, da minha mente, ela já não tem mais aonde se agarrar. A minha mente não tem mais essa estrutura de memória de passado ou de futuro ao que se agarrar. E aí, até para eu fazer esses comentários, responder essas perguntas, eu já sinto uma dificuldade. E eu sei que não é um problema de memória, não é um problema biológico, é uma questão dimensional mesmo, multidimensional, porque eu recebo a informação, eu recebo tudo que foi dito, mas no nível energético, mais do que num nível
no nível linguístico, digamos assim. Sim, obviamente não é um problema de memória, é um problema. Não é nenhum problema. Mas você experiencia como falta do que mesmo? A experiência é como se fosse que você estivesse com o quê? Com uma intensa e imensa. É como se eu tivesse, primeiro multidimensionalmente, né? Mas é como se Deixa eu parar lá aqui. Você, não, realmente, assim, o efeito físico é de você estar com o quê? Apesar de não ser isso, como você corretamente colocou. como se fosse uma demência. Ou acrescentarei uma amnésia, uma falta Amnésia. de memória. E quão frequentemente você tem experienciado isso, Yara? Principalmente na última semana. No último mês, mas mais intensamente na última semana. Mas isso já vem de meses, não? Sim, foi um processo gradativo, à medida que o próprio corpo de luz vai se acoplando, né, ao corpo físico. Esse processo ele é gradativo do desapego à mente e às coisas que a mente cria, né, e se apega. E principalmente no último mês, isso se intensificou bastante. E você diria que na virada dos meses, de novembro para dezembro, você já vinha tendo essas experiências, esses lapsos de memória, assim experienciados como lapsos de memória, que, como você disse, é um processo da multidimensionalidade achegando-se ao humano, e eu até digo agora que é a mente saindo de cena. Então, se vocês estão tendo os mesmos efeitos, é apenas isso. É a sua multidimensionalidade acoplando e a sua mente de retirada. E isso é experienciado como se fosse uma demência, uma leseira, uma amnésia, mas é completamente normal para o processo de transformação da grade de energia da Terra que já vinha acontecendo antes da Guanila, e agora com a Guanila será finalizado e intensificado ao máximo. Mas você diria que, particularmente nesse mês de dezembro, e eu estou perguntando para ela, pessoal, como se eu estivesse perguntando para vocês, particularmente nesse mês de dezembro, esse processo que já vinha acontecendo deu um pico de quantos por cento de diferença, na sua opinião e leitura energética? 100%. De novembro a dezembro deu um pico de 100%. E com certeza é pela energia da guanilha, que foi se achegando, né, nas primeiras semanas de dezembro até agora o fim do mês. E é estar no estado de presença, é justamente isso, é você não ter mais a memória de passado e nem de futuro. Você está sempre no presente. Ontem, na verdade, se eu não me engano, essa conversa que você teve com o Charlie, eu estava intensamente prestando atenção nela. Ele explicou qual é um dos perigos da multidimensionalidade. Acho que foi naquele dia mesmo que vocês ficaram conversando muito tempo aqui e que isso foi primordial para as outras syncs acontecerem, de ele fazer a aula no carro, o carro morrer e vocês terem aquela experiência de um carro, de a bateria de um carro energizar a outra. Mas ele falou qual é um dos perigos nesse acoplamento da multidimensionalidade, por exemplo, particularmente para pessoas como você, Yara, que você mesmo já se descreveu como sempre tendo tido uma ótima memória fotográfica, o que pode acontecer nas suas interações com outros? Eu gostaria que você relembrasse a dificuldade nesse momento, aquilo que ele explicou para você, de como a multidimensionalidade, ou de como a mente desesperada porque a multidimensionalidade está chegando, como a mente pode tentar te enganar mesmo nesse processo dela, quando ela está de retirada do seu sistema consciencial. É que na falta de
Primeiro, você se lembra do que ele falou? É só para confirmar. Ainda me lembro, e deixa eu falar rápido antes que eu me esqueça. Não me interrompa, por favor. Não dificulte a minha vida. É que eu quero provar, pessoal, empiricamente, como os humanos gostam, de que Yaga chama o Nadal e está descerebrada. E esse será o futuro de todos vocês. Não descerebrados, eu diria. O cérebro ainda estará aqui, mas desmemoriados. Porque é assim que é um ser num planeta que atravessou uma guanila boreal. Porque antes a estrutura mental ela vai formando fatos, né, e eventos através da memória passada. A partir do momento em que... E aí ela vai construindo uma narrativa mental que só está na sua mente. Ela não existe em nenhum outro lugar do cosmos, do universo, a não ser dentro da sua própria mente. A partir do momento que essa estrutura é quebrada, essas informações que eram retidas na memória e que se remontava a uma narrativa, vão ficando com lacunas, né, com buracos. E aí a mente ela vai tentar preencher esses buracos, né, essas lacunas, com informações, às vezes, que não aconteceram, né, com informações criadas por ela para completar aquilo, né? É como se fosse Memórias implantadas, né? ou falsas. Então fale para eles sobre como está sendo a sua experiência de memórias falsas, como isso tem acontecido. E quem vai plantar as memórias falsas, Yaga? A própria mente vai plantar as memórias falsas. E é um desafio quando você lida com outro ser humano, né, dentro da sua narrativa, do seu dia a dia. Porque você vai tentar buscar na memória um evento que você acha que aconteceu, aquela informação não está lá, sua memória vai implantar uma outra memória e aquilo pode entrar em desacordo com a pessoa com que você está se relacionando, conversando, né, ou discutindo algum assunto. E isso pode gerar um conflito, uma discussão. E aí é onde entra o momento de presença, que você tem que aceitar que você pode estar com uma memória que não é a do fato que aconteceu, né? Ou do mesmo fato que ocorreu para as duas pessoas igual, porque uma pessoa pode ter captado e registrado de uma forma, outra pessoa pode ter vivido a mesma situação e captado e registrado de uma outra forma, ou não registrado de forma nenhuma, e aí os dois estão com memórias implantadas. Isso vai ser um grande desafio. Todos viverem no momento presente. E aí não vai... uma forma de lidar com isso primeiro, aceitação. Segundo, não se importar. Ou aceitar que não existe passado. Aceitar que não existe um passado. Não importa como foi, como deixou de ser, quem está certo, quem está errado. Não existe mais esses conceitos que antes a mente se apegava. E porque é interessante estar trazendo essa conversa, porque como você conseguiu perceber que você estava... A sua mente, como deve estar acontecendo com os outros, estava tendo dificuldade de manter o controle de organizar todos os eventos transparecidos ou vividos. Ela já não consegue mais organizar linearmente a sua experiência, porque a sua consciência está espectralizada, ou seja, entretendo várias experiências no cosmos em lugares diferentes. Mas como que você percebeu, e aí eu estou fazendo essa pergunta porque servirá de alerta para eles, como você conseguiu perceber que você estava com, muito provavelmente, memórias implantadas, que era a mente tentando
encobrir os próprios erros dela, de ela não conseguir mais registrar tudo o que você viveu? Como que você tomou conhecimento disso? Foi algo que você se tocou ou foi algo que chegou pra você? Eu não sei se você está entendendo a pergunta de ou, mas eu estou fazendo essa pergunta por um motivo para eles. Então, isso aconteceu com uma conversa que eu estava tendo com o Charlie e ele expôs para mim que isso é uma coisa que acontece para quem está na ascensão e naturalmente, né, no processo da ascensão mesmo, mas que com a Guanilha isso vai acontecer para todos. E por que o Charlie percebeu? Porque ele tinha uma memória. Não, por que o Charlie? Em que, vamos dizer, essa não é a expressão certa, mas em que posição privilegiada o Charlie estava? Uma posição estratégica, através da qual ele conseguiria perceber isso. Vamos supor, se houvessem 2 iniciados passando por esse processo, será que teriam percebido? Pelo Charlie já ser um mestre, né, iluminado e já viver nessa realidade há algum tempo, ele conseguiu perceber em mim o que estava acontecendo e expôs para que eu pudesse perceber também. Muito bom, eu achei legal que você tem um carinho e respeito pelo Charlie. Falou, não, porque ele já era um mestre iluminado. Está parcialmente correto isso, mas eu vou abaixar um pouquinho o status do Charlie para essa explicação e dizer que, na verdade, ele percebeu isso porque ele já vivia completamente na multidimensionalidade. Ele não estava fazendo a transição como você ou os que nos assistem. E por que eu estou destituindo o que você respeitosamente falou que ele é um mestre ascenso, iluminado, né? Não que eu esteja negando isso, ele de fato é, mas é porque você pode ser um ser multidimensional e não ser iluminado. Essa é uma outra informação interessantíssima dessa nossa aula. Há pessoas na Terra, atualmente, que elas têm uma multidimensionalidade, mas elas não têm um processo energético feito único que angariou toda a sabedoria dessa multidimensionalidade. Essa é a diferença do Mestre Ascenso. O Mestre Ascenso, ele é multidimensional, como, por exemplo, seres de outras civilizações, em outras partes do cosmos, que também são multidimensionais, mas talvez não sejam mestres daquelas orbes. O mestre, ele é multidimensional, só que ele utiliza a multidimensionalidade para angariar um ponto, uma momentosidade energética, aonde ele angaria, aonde ele concentra toda a sabedoria dessa multidimensionalidade. Então nós podemos dizer que há seres multidimensionais sem sabedoria, sem utilizar a multidimensionalidade para o fim da sabedoria. E há seres multidimensionais que atuam com essa multidimensionalidade para a evolução da vida. Um mestre ascensionado é o segundo grupo. É um ser multidimensional que atua com essa multidimensionalidade para a atuação ou para o desenvolvimento da atuação da evolução da vida. Então você pode encontrar pessoas totalmente multidimensionais e elas não serem mestres ascensos. Então, ser multidimensional não é algo específico de um mestre ascenso. Então, Charlie percebeu isso não por ser iluminado, porque ele poderia não estar iluminado e já estar totalmente na multidimensionalidade. Ele percebeu isso por ser um ser multidimensional. E eu fiz essas perguntas para Yara, pessoal, pois, imagine, você se relacionando com outro iniciado, vocês passaram pelo mesmo evento. E eu preciso fazer uma outra distinção aqui. Isso que nós estamos falando da sua mente ter cada vez mais dificuldade de se lembrar de tudo que você viveu e às vezes de coisas que a sua mente na verdade nem registrou, porque as energias não estão deixando ela atuar, ela está quebrando por dentro. Então a sua mente ter que recorrer a uma fraude, a uma fraude interna onde ela cria uma memória fabricada. Isso não é o mesmo que uma subjetividade. Eu vi que a Yara falou um pouco disso, mas eu vi que havia algumas energias, você também estava canalizando um pouco do pessoal assistindo,
Alguns de vocês estão entendendo essas memórias fabricadas como uma subjetividade. É aquela coisa de perspectiva. Você pode pôr 10 pessoas num lugar e nenhuma pessoa terá a mesma percepção sobre o evento, pois cada um traz as suas referências, cada um traz o seu contexto cultural, as suas opiniões, a sua formação de vida. Essas memórias fabricadas, elas não são fabricadas a partir de uma subjetividade, porque na subjetividade, como aconteceria em qualquer situação antes da Guanila, há uma parte desse processo que é construído, e esse processo eu falo da memória do indivíduo, construída não só por energias inconscientes, e que assim seriam taxadas pelo consciente do indivíduo, mas nessa construção dessa memória há uma participação ativa e consciente do indivíduo. Às vezes, no próprio momento em que ele tá vivendo algo, ele fala, isso daqui foi muito bom. Ou, isso daqui foi muito ruim, eu nunca mais quero passar por isso. Então, a construção de todas as memórias que vocês têm, isso até antes da Guanila, havia uma participação do eu humano, do eu mental, em categorizar os filtros, categorizar aquele momento com os filtros com os quais ele deve ser lembrado. Quando eu falo das memórias fabricadas, não há participação consciente alguma do eu humano. O eu humano, se ele olhar para as memórias fabricadas pela mente, que está tentando manter a sua casa coesa, e para as memórias que foram realmente vividas, estas sim com subjetividade, o eu humano não saberá diferenciar. Parecerá uma coisa uniforme. Parecerá que foram produzidas pela mesma fonte. E não é. Estão sendo catalogadas e armazenadas pela mesma fonte que a mente. Então, memórias reais, elas têm a subjetividade. E aí, pessoas que estiveram naquele mesmo momento em que aquela memória foi construída podem, através da sua subjetividade, precificar, valorizar, rotular aqueles eventos de diversas maneiras, de inúmeras maneiras diferentes. Mas nessas memórias fabricadas não há o fator da subjetividade. Até a pretensa subjetividade lá vista foi produzida pela mente. Então o que nós estamos falando aqui com a Guanila ficará muito comum isso. A sua mente, ela vai ter dificuldade de manter a linearidade organizativa da internalidade que esta supõe ou que esta é. Então você imagina, Yaga só percebeu essa questão das memórias falsas, e as memórias falsas são construídas para você acreditar que elas são reais, né? Eu lembro, eu observando Yaga e Charlie, que Yaga teve até uma dificuldade, ela falava, não, mas eu lembro disso, é real, e realmente a memória falsa ela foi criada para parecer justamente isso, verdadeira, para você não perceber de que é um fugo, a mente já não está conseguindo mais realizar o trabalho que era tão comum para ela, organizar todas as imagens recebidas através dos sentidos e experiências humanas com os outros sentidos. Então imagina, a Yaga só percebeu porque... poderia ser qualquer outra pessoa com uma multidimensionalidade ali, no caso era o Charlie, porque Charlie lhe avisou disso e tomou o interesse em avisá-la disso. Agora imagine você conversando com outro iniciado, se vocês não tivessem a informação desse vídeo, ou conversando com outras pessoas que estão adormecidas. E aí, grandes problemas de comunicação podem acontecer, ainda mais se estiverem na dualidade, se estiverem em Kabamba. Então note, isso daqui não é uma narrativa de lados. Isso é realmente, isso vai acontecer com todos os humanos, mas quem perceberá primeiro são os iniciados. A sua mente está de retirada, está de saída, está saindo de cena. Mas ela vai tentar até o último se manter como a organizadora das suas experiências físicas. E se ela tiver que te enganar com esse último truque dela, forjando memórias, ela irá fazer isso. Então quem diria, em vários filmes de ficção científica em seu mundo, falam de cientistas que põem pessoas numa maca e apagam memórias ou criam memórias. Tem vários filmes de ficção científica e séries abordando isso. E na verdade, quem está fazendo isso é a própria mente dos humanos, pois ela não está resistindo às forças, às energias da Guanila. E a mente não pode aceitar. Olha que interessante, a mente não pode aceitar que ela esqueceu, que ela perdeu uma memória.
Vamos supor, você viveu algo no dia 12 de dezembro de 2022. Sei lá, foram 30 minutos de almoço com vários amigos e vocês tomaram cerveja e vocês riram e vocês brincaram e do nada, horas depois, você, o humano, não sabe, a mente está lá nas horas de sono, organizando todas as memórias do dia e ela nota, opa, ao meio-dia eu perdi 30 minutos de imagem. E a mente entra em piripaque, ela fala, eu não posso deixar o humano saber disso. E ela não pode simplesmente olhar para aquilo e dizer, um buraco aberto aqui, preenchido. O humano vai saber que eu ainda estou no controle. Então ela vai e ela forge, e ela fabrica esses eventos. A mente já fazia isso antes da transição planetária, mas para coisas muito menores, porque no geral, quando a imagem entrava pelos olhos, ou a luz, eu quero dizer, pelos olhos humanos, e era revertida dentro do cérebro, a mente era muito boa em não deixar que nada escapasse. Era para coisas bem pontuais, ou então ela costumava a reorganizar os eventos dentro de você, às vezes bem ligeiramente, às vezes bem fora de curso do que aconteceu. Mas agora, a mente, numa guanila boreal, ela terá cada vez horas faltantes de eventos que você de fato viveu. Então, assim, daqui para frente, boa parte, pelo menos até a Utana Celestial, boa parte das coisas que você se lembrar, você de fato não viveu. É a sua mente criando essas memórias, é a mente criando as narrativas para você não perceber de que a estrutura de tempo, de percepção de tempo está caindo, não existe mais, e a mente só consegue existir numa dimensão em que haja o tempo. O que você achou, Yara Shamunodao, de passarmos essas informações para eles? Boa sorte. Porque vai ser um desafio num primeiro momento, mais para quem está adormecido do que para quem está acordado. Mas mesmo nós que estamos acordados, vamos ter que, de uma vez por todas, decidir de que lado nós estamos, né? E para nos mantermos acordados e na nova grade, nos transformarmos em seres multidimensionais e conscientes disso. E vocês devem estar se perguntando, nós revisamos o que nós vimos até aqui, com Yara meio que mediando, ou sendo mediunicamente a angariadora de suas energias. Falamos desse fato interessante da mente quebrando e tentando se manter toda bonitinha, como se ela ainda conseguisse fazer o seu trabalho eficientemente. E o título dessa aula é A Pureza de Selaeno. Novamente, Selaeno é uma das orbes das Pleiades, ou um dos organismos celestes das Pleiades, ou uma das estrelas das Pleiades. E Selaeno tem essa energia da pureza. Como esse tema da pureza de Selaeno se conecta... Desculpa, Charlie está arrotando, pois ele está tomando as últimas cocas. Ele realmente acha que a Coca deixará de ser uma empresa com a chegada da Guanila. Mas eu acho que não. Mas, desculpe, Charlie está emocionado com os arrotos dele. E deve ter ficado até gravado, vocês receberão os arrotos iluminados de Charlie. Como que o tema dessa live, dessa aula, a pureza de Selaeno, se conecta com toda essa conversa da mente. Com 3 coisas, se conecta em 3 pontos ou de 3 maneiras. Uma das dificuldades dos seres humanos, uma das grandes ou a maior dificuldade para os seres humanos conseguirem, ou melhor, não terem conseguido demonstrar a pureza divina enquanto encarnados como humanos ou enquanto existindo nesse planeta físico, era a mente. E vocês irão dizer, não, eu conheci pelo menos uma pessoa que eu diria que era pura, ou algum ícone famoso, Madre Teresa de Calcutá, essa sim era pura, pois ajudava os pobres. Novamente, veja, você está hierarquizando, você está dizendo que a ação de uma pessoa
porque é tida moralmente como algo bom em relação a de outra pessoa que não está fazendo aquela mesma ação, mas talvez esteja fazendo outra equivalentemente boa, mas que você assim não a classifica, ou como não tomou conhecimento dela, nunca poderá classificá-la como tal, então talvez também esteja sendo pura e você nunca saberá. Veja, o problema é isso, vocês hierarquizam. Algo quer dizer isso, outro algo não quer dizer isso e portanto não é isso. É este o problema da mente, a hierarquização. Então, a dificuldade da pureza divina ter existido nesse mundo, e assim continuará para aqueles que estão associados à primeira grade, é porque a pureza é um estado de destituição de julgamento. É uma destituição de valor sobre as coisas. A pureza é uma destituição até mesmo do conceito ou da necessidade dessas duas primeiras. A pureza, ela é esse estado de impenetração, de impenitrude, eu vou usar a palavra, eu acabei de criar essa palavra, impenitrude. Isso quer dizer, ela é algo selada em si mesma. Isto é a pureza divina. Ela não pode ser tocada, ela é algo à parte. Quando você julga algo, ou você dá um certo valor para algo, valor opinativo, eu quero dizer, ou com base nos seus filtros ou crenças, quando você compara uma coisa com a outra, quer sejam comparáveis ou não, você já foi penetrado pela energia daquilo. Você foi tocado pela energia daquilo. Você está participativo naquilo. Você está associado àquilo. E a pureza é esta coisa selada, selatória, fechada, essa pureza divina. Então você entende como a mente sempre gostou de julgar, de organizar, de catalogar, de hierarquizar, de comparar, de contrastar. E sim, nada contra isso. Vocês vieram aqui enquanto isso era um experimento. A gente não sabia ainda a taxa de sucesso desse experimento Terra para fazer isso. Mas isso trouxe uma reverberação da pureza não poder existir. A pureza é esse estado cétino. E por estado cétino eu quero dizer, é esse estado virginal, quase desdotado de experiência. Então entende por que não teria como ter a pureza divina aqui nesse planeta? Porque se vocês vieram para ter experiências, se sujar, colocar a mão na massa, por assim dizer. Mas isso muda agora. A energia da pureza que existe na órbita de Selaeno, juntamente com a energia da pureza que será parte integral dessa nova grade de energia, que é o sistema 888, vamos assim dizer. E é também uma coda ou teia menor dentro desse sistema. Essa pureza que agora está disponível, ela trará esse estado pristino a sua interioridade e a sua interiorização enquanto você passa tempo com a sua interioridade. A pureza de Selaeno também trará o fim das perguntas. Pelo menos o não surgimento de novas perguntas. E particularmente quem está na ascensão possui muitas perguntas sempre. Mas até a nível global, as pessoas aceitarão, não que elas ficarão, não que elas se resignarão com a sua situação de vida, e principalmente se é uma ruim, resignarão e aceitarão e largarão mão, mas eu digo, elas aceitarão de que há um fluxo de vida, de que há um fluxo da vida. Elas aceitarão o que lhes é dado, pois estarão meio que adentrando nesse estado dessa pureza,
No estado da pureza, você simplesmente tem esse saber, você sabe por que cada coisa está acontecendo. Você sabe, talvez não verbalize, não venha ao nível da superfície da mente, mas você sabe porque você está passando por determinada experiência. Você sabe num nível muito mais profundo do que só aquele de organizar em palavras para formar uma pergunta ou um questionamento. Por isso que as perguntas deixarão de existir. Particularmente para os iniciados, que já estão se acostumando com as orbes divinas já há um bom tempo antes mesmo da Guanila. Os iniciados da Senda da Ascensão. E também para as pessoas no geral. As pessoas terão cada vez mais dificuldade de fazer perguntas, pois em algum nível elas estarão acessando as respostas dessas perguntas. E isso é um estado da chegada da pureza ao coração dos homens. Por isso, o que basta, ou o que na verdade resta ou sobra agora, é respondermos as perguntas que não foram respondidas até agora, porque não havia a chegada dessa pureza. Não havia a chegada desse pristino, como eu falei. E com a chegada esse talvez adormecerá estas perguntas. Não é que elas não virá naturalmente a resposta delas, mas as que já existiam serão adormecidas. E só daqui pra frente, as novas que surgiriam não surgirão porque haverá o saber da resposta antes mesmo do surgimento da pergunta. Então, eu sei que vocês têm perguntas. Eu vi que no preparatório 4 que Saint Germain fez com vocês, ele escolheu algumas perguntas, mas muitas outras foram enviadas e ele não quis responder. Isso é típico, Saint Germain não gosta de responder muitas perguntas, mas eu gostaria de responder. Eu sou particularmente um aspecto sobre o qual falarei a quem pertenço ou a que ser estou conectado ainda em uma das sessões desse evento. Eu sou um aspecto que eu gosto de responder perguntas. Então, na sessão 7, amanhã, eu responderei todas as perguntas que Saint Germain não respondeu no preparatório 4 do Entrenário. Eu não consigo falar sobre a pureza e sobre os tópicos que ainda faltam nesse evento, sabendo que vocês ainda têm perguntas. Então, preferiria zerar vocês com todas as suas perguntas, para que vocês já adentrem mais rápido para a experiência da pureza de Selaeno. Então, um ser puro é um ser sem mente, é um ser sem perguntas, e é por isso que é um ser que nunca mente. Pois ele sempre está em ti. Isso quer dizer, ele sempre está na entidade verdadeira, no ente do ciente. Ele sempre está ciente do que promove, do que faz aflorar os questionamentos. Muitos questionamentos, na verdade, não são nem reais perguntas. São manifestações de desequilíbrios internos. Então, será muito mais fácil para a humanidade acessar o diálogo interno. Será muito mais fácil para a humanidade acessar uma autoanálise interna. Isso virá naturalmente. E isso é interessante, pois em um outro material que esse canal está produzindo atualmente, chamado Álpicos, conversando com Charlie disse que, de acordo com o Mestre Lanto, os humanos, parece que em décadas recentes, eu não tenho os dados exatos, mas eu vou falar por cima, parece que os humanos têm cada vez mais tido a dificuldade de dialogar, de ter um diálogo interno. E isso mudou numa questão de décadas. Então, aqueles que quiserem saber mais, eu não sei como Mestre Lanto performou essa pesquisa, mas vocês poderão depois adquirir Álpicos, como tem havido nos últimos anos, e isso agora vai mudar, vai ser revertido com a Guanila, uma degradação da capacidade humana de organizar um diálogo interno, pois os seres humanos, em muitos sentidos, estavam cada vez mais, já eram apartados pelo próprio fato de estarem numa experiência na Terra, mas estavam cada vez mais se afastando de qualquer coisa remotamente parecida com a pureza, que é isso que eu estou descrevendo aqui agora.
Então a pureza chega ao coração dos homens. As pessoas não dirão, estou me sentindo puro, não é isso. Mas elas sentirão um frescor interno e algumas se sentirão até desafiadas positivamente. Se sentirão até cativadas ou curiosas dessa energia que estará rondando o coração, o mundo interno delas, que as fará querer destrinchar e entender porque estão sentindo algo de ruim ou algo diferente do que sempre sentiram. O que eu quero dizer? Atualmente os seres humanos problematizam, eles acham problemático quando sentem algo que está diferente do que as suas crenças ou que é socialmente aceitável, diria que eles deveriam sentir. Com a guanila, os seres humanos agora ficarão mais... eles reconhecerão mais facilmente, sem resistência, de que está tudo bem ter algo não bem resolvido dentro de si. Eles passarão a se sentir desafiados a quererem entender isso, não para necessariamente sanar aquilo e acabar com a coisa ruim. Os seres humanos começarão a se despertar para a beleza da autopesquisa, do autocavar, da autoescavação. Isso eu quero dizer no mundo interno. As pessoas normalmente ficarão mais pendentes para ouvir falar sobre temas como esses que tantos materiais desse canal aqui exploram. Vamos resumir, as pessoas isso já vem acontecendo nos últimos anos, mas também surgiu muita gente ruim e capciosa, mas o autoconhecimento passará a ganhar um espaço de pináculo, de representatividade, de baluarte nesta nova sociedade planetária que começará após a guanila. Todas as áreas começarão a ver a construção das mesmas, a existência das mesmas, a continuidade das mesmas através do indivíduo como centro das coisas, e não da corporação ou não dos alvos conjuntos e coletivos. Então, a era que nós estamos adentrando é a era do indivíduo. E alguns me dirão que a era de Aquário é a era do coletivo. Pois bem, é a era do coletivo, pois é, antes do coletivo, a era do indivíduo. Indivíduos bem individuados, isso quer dizer bem apercebidos do que forma esta individualidade. Eu quero dizer o complexo ser com suas muitas camadas. Imagine se eu tenho 100 pessoas iguais a estes, do exemplo que eu estou dando. 100 milhões, 2 bilhões, eu acabo tendo uma coletividade completamente acordada. Então, mesmo quando sempre se falou de que a era de Aquário é a era da coletividade, é porque esta coletividade não se verá mais como uma coletividade. As pessoas passarão a priorizar cada vez mais o seu templo, a si, como a real realidade a ser cultivada. E entenderão que cada um se conectando profundamente com o seu próprio templo, verão um templo conjunto naturalmente se formar, uma sociedade equilibrada, uma sociedade que é estruturada no indivíduo. A sociedade existe por causa do indivíduo. E não como acontece agora. O indivíduo existe por causa da sociedade. O indivíduo é um número na sociedade. Ele é uma parte da engrenagem da sociedade. Ele vive para alimentar o todo. As melhores sociedades são aquelas que são individualistas. E aí a energia... Uma sinergia é criada entre o ser bem entendido como indivíduo. Ele não precisa fazer nada. E essa energia é o que cada um emana. E como todos estão no mesmo equilíbrio, todos emanam a mesma coisa, mesmo internamente estarem vivendo mundos completamente diferentes. E essa energia é a cola que faz essa sociedade não se desfazer. É para isso que a sociedade humana está rumando. Eu diria que essa cola é a pureza. Seres bem autoapercebidos de si, bem resolvidos, bem conjuntados em todas as partes. O que se percebe, o que se sente, o que se sinerge é essa coisa que eu chamo de pureza. A pureza é a cola de uma sociedade
que eu diria que é bem estruturada sem ter estrutura alguma, que é bem organizada sem precisar de organização alguma, que é funcional sem ter funcionalidade, sem ter papéis e designações e áreas. É para isso que estaremos indo nos próximos 200 anos. Então, a pureza é a nova energia não falada que conectará a humanidade. Quanto mais humanos acordados, soberanos, individuais houverem nesse planeta, e cada um se preocupando em viver o mundo, ou os mundos que giram o seu mundo interno, mais veremos fora um mundo que cuida das necessidades do indivíduo. Um mundo que quer adereçar, isso quer dizer, quer tratar de tudo o que é importante para cada indivíduo, mesmo que seja apenas um, não sejam várias pessoas querendo. Um mundo mais múltiplo, um mundo mais diverso e, portanto, um mundo mais transparente. Um mundo mais transparente. A transparência, ela segue a pureza porque um mundo que ele trata das pessoas em grandes bolas de cor, em grandes massas, como é agora. O que é mais importante para a maioria é o que importa. É um mundo que gera falta de transparência, pois você sempre trata em termos muito gerais e alguma coisa acaba ficando pelo caminho, e vários buracos vão sendo formados e você precisa tapear esses buracos e criar estruturas e instituições e fachadas para mascarar que a funcionalidade de às vezes uma inteira organização e instituição não é tão eficiente como esta assim se vende, mas o contrário é verdade. Um mundo em que até a menor necessidade, que seja apenas de um pequeno grupo de pessoas ou de apenas uma pessoa, é tratada e é valorizada como tão grande ou importante como a necessidade quanto qualquer outra necessidade que talvez acabe falando com várias pessoas. É um mundo aonde não é que você tenha fiscais por todos os lados, cada um fiscalize a eficiência daquela sociedade, mas é um mundo em que, primeiro, não há necessidade da transparência, pois todos estão muito bem ancorados numa verdade. Então, nada diferente daquela verdade pode se manifestar. E, portanto, então, naturalmente há essa transparência. Então, com isso, eu roubei as perguntas que Saint Germain não quis responder e que ele gostaria de responder num futuro preparatório do Entrenário. E fiz isso porque casa com o que falaremos no tema da sessão de amanhã e eu começarei a responder essas perguntas. Antes de finalizarmos essa sessão, nós vamos fazer uma pequena integração, como Saint Germain sempre gosta de fazer. E antes de fazermos isso, eu só quero pedir que Yara, mais uma vez, resuma para todos nós o que ela acabou de entender dessas minhas últimas palavras. Tá cada vez mais difícil. Mas vamos lá. Bem-vindos à nova realidade. Pós-Guanilha Boreal e rumo à Altana. Essa é a nova Terra, tão falada. Reforço o que eu já disse. Vamos nos ancorar apenas no que existe, na energia e na consciência. É isso que nos manterá fluidos com a nova realidade. E seres humanos autoconscientes não precisam de instituições e de hierarquias para comandar suas vidas, porque cada indivíduo, em sua soberania e consciência, já é tudo que precisa ser e já é o seu próprio governante. E estando na pureza do coração, as interações entre os indivíduos vai acontecer
naturalmente e sem conflitos, sem grandes rupturas, apenas uma alma tocando a outra alma. Com isso, eu sei que nós fechamos um grande arco aqui dessas 10 sessões. Essa sessão 6 é um divisor de águas, chegamos à pureza. A última sessão, as Pleiades, mostra o caminho, que será no dia 30 de dezembro. Haverá uma integração final e haverá uma sessão de perguntas e respostas, pois eu sei que muito provavelmente tudo o que foi explanado até este ponto deste evento de 10 partes pode ter suscitado muitas perguntas em vocês. Eu vejo às vezes as engrenagens nas cabecinhas de vocês rodando. Então, amanhã na sessão 6, na sessão 7 e na sessão 8, eu responderei as perguntas que já existem, que se tratam de uma variedade de assuntos espirituais e mais particularmente sobre a ascensão, que Saint Germain se recusou a responder, mas veja, eu sou mais legal do que Saint Germain, então estou respondendo, ou irei responder. E então nesses 2 dias, dia 27 e 28 de dezembro, vocês terão 2 dias para vocês mandarem perguntas referentes ao material deste evento. Então, tudo que aprendemos até aqui, você poderá mandar essas perguntas para atendimento.amorlinsage@gmail.com. Poderão mandar essas perguntas para lá, para esse e-mail. Vocês terão até a noite do dia 28 de dezembro. E no dia 29, quando receberem a sessão 9, Charlie e Yara, direto de Nova York, estarão gravando a sessão 10, que será exibida no dia seguinte, no dia 30. Então, amanhã e dia 28 estarei respondendo perguntas que o canal já recebeu. Vocês mandarão no final do dia 28 as perguntas referentes a este evento, até este ponto aqui. E no dia 30 receberão essa gravação, onde responderemos as perguntas referentes à Guanila Boreal ou outras coisas que vocês foram experienciando nesses últimos 6 dias, desde que começaram a assistir estes vídeos. Com isso, muito obrigado pelo que você disse, pelas suas palavras finais, Yara. E agora uma música vai começar a tocar. E antes que ela comece, antes que a Yara dê o play, eu quero que você use o momento dessa música. Ela não é muito longa. Na verdade, Yara, eu vou até preferir... eu estou vendo que o que Charlie selecionou. Vamos voltar. Na verdade, poderá ser essa, tá? Essa segunda. Eu pedi para Charlie criar uma playlist que usaremos dessa sessão para as próximas sessões. Esta música que irá tocar, que eu gosto muito dela, é chamada de O Gladiador dos Céus. Um nome muito propício. A humanidade gladiará com os céus conforme eles se aproximam dela, particularmente em março com a Altana. Mas eu vejo esse termo gladiador dos céus também como vocês. Vocês gladiaram, lutaram muito durante muitas vidas para que um dia vocês estivessem preparados o suficiente energeticamente, consciencialmente, espiritualmente, para poderem estarem nos melhores assentos da casa de espetáculo, isso figurativamente falando, estarem na melhor possibilidade e capacidade de experienciarem um evento como a Guanila Boreal e mais tardiamente, em março do próximo ano, a Altana. Então vocês lutaram muito para chegarem a esse ponto, a estarem assistindo um tipo de evento como este daqui, e estarem entendendo esse momento da Terra. Vocês são poucos na Terra que estão entendendo o que está a acontecer, e isso é um grande privilégio. Vocês fizeram por onde? Então eu entendo o título dessa música por esses 2 vieses ou entendimentos. Então durante a Gladiador dos Céus eu quero que vocês sintam a imensa pureza que lhes trouxe até aqui. Que vocês sintetizem agora tudo o que vocês ouviram, sentiram e experienciaram nessas últimas 6 sessões.
e que a Guanila comece a acontecer dentro de você. Com essa última integração. Que vocês abram o seu coração agora para este evento que celestialmente já está acontecendo desde o dia 21, mas que vocês abram agora o seu coração, depois de todas essas explicações. E vocês se conectem com as camadas espirituais invisíveis, e não menos reais, mas totalmente energéticas, aonde esse grande evento da Guanila Boreal está se passando. Desde aquele momento em que a Terra recebeu a luz e os poros se abriram, até a energia da graça sendo distribuída pela nova grade de energia, até o escasseamento que vai acontecer ainda durante vários meses e anos da energia que alimenta a grade que agora ficou subterrânea, até as simbólicas aranhas tecendo todas as conexões nos planos espirituais perto da Terra, para que a grade que pudesse receber a graça fosse criada. Eu quero que vocês visualizem isso agora numa série de flashes, mas dentro do seu coração. É como se a Guanila só passasse a ser real agora, nessa última sessão, na hora que você a observa internamente dentro do seu coração. É como se fosse um trailer da Guanila. Apesar de já estarmos dentro dela e das energias dela, sinta um resumo da Guanila. Os 6 dias que já transcorreram e os próximos dias e meses, onde ela ainda continuará menos intensamente. Se você pudesse fazer um trailer energético do que está sendo esse evento na Terra, para você que está como observador, lembra, o evento é para a evolução da Terra. Está causando impactos naqueles que estão evoluindo na Terra, e na humanidade no geral, que está evoluindo a passos bem pequenos, e em grande maioria não se vê como estando numa evolução. Então, nessa integração final dessa sessão, sinta a pureza de entender tudo isso. Sinta como o seu mundo interno reage à versão da Guanila que vem acontecendo nele desde a primeira sessão. Isso, se eu fosse resumir, quer dizer, nessa sessão 6 do evento do canal Merlin Sage, a Guanila Boreal, sinta a Guanila Boreal em seu coração. Você agora tem o entendimento da compaixão, você agora tem o entendimento da bondade, você agora tem o entendimento... eu vou repetir novamente. Você agora tem o entendimento da compaixão, você agora tem o entendimento do que é esta graça. Não é a graça de bondade merecida, é a graça, o ser. Você agora tem o entendimento da bondade, da sutileza, da incandescência e da pureza. Eu acho que você entende agora energeticamente vários elementos para que, neste ponto aqui sim, você tenha uma real experiência do evento celestial que começou no dia 21, mas de uma maneira muito real começará agora, nessa sessão 6, dentro do seu coração. Visto que agora você identifica todos os elementos principais que o compõem. Então, quando eu pendurar o meu microfone ali perto da câmara de som, da caixa de som, a Yara tocará o Gladiador dos Céus. E aí vocês começarão a sentir que o seu degladiamento chegou ao fim. Sobrou apenas na frase os céus, e sentirão os céus, pronunciados pela Guanila Boreal. Então, já vocês começarão a ouvir, e eu me despeço aqui, até amanhã. Não esqueçam de mandar as suas perguntas para o e-mail do canal Eu Sou Ou.